Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer uma crítica, uma análise do filme Grito, né? Para muitos é um remake, mas eu não acho que é, né? Eu vou trazer uma conclusão não muito amigável, não muito positiva. Roda a vinheta. Bom, galera, já tivemos uma versão original do filme japonês, O Grito, e depois tivemos um remake, né? Lá em 2004, né? E agora de 2020 foi lançado esse filme, que para muitos não é um remake. O trailer até apresentou alguns aspectos, um bom desenvolvimento. Olha, vai chegar um filme muito bom de terror, mas nada mudou. Em uma casa, a maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror, tristeza voraz. A entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítimas atrás de vítimas, passando a maldição adiante. O filme tem na direção Nicolas Pes. Ele nunca fez nenhum filme e parece que aqui é mais um novato, né? Ele tenta trazer muitas ideias, não deixar o filme muito idêntico, repetitivo do que o anterior, trazendo algo diferente, mas ao mesmo tempo alguns laços, algumas pinceladas do original Grito, né? Não deu muito certo, ele não tem um controle, ele não consegue dar peso aos personagens e a história meio que é bagunçada e muito sem sentido. A história ela é contada de uma forma bem bagunçada, né? Alguns acontecimentos vão sendo jogados e você fica meio confuso e perdido, que acaba trazendo um mistério e logo assim uma grande investigação, né? Que era para ser. Para muitos esse filme é baseado na Kayako, uma das antagonistas lá do Grito, mas eu estou procurando ela até agora. O quê? Não acredito. Sendo porque durante boa parte do filme, do começo até um certo ponto, dá a entender que alguns elementos que aparecem no filme, que ela está ali, ela voltou a aterrorizar e vai ser aquela coisa horripilante, mas não. A narrativa ela dá uma outra coisa, um outro sentido que não é ela, há uma origem totalmente diferente, né? Bem fora de sintonia do que a gente está acostumado a ver a outros filmes do Grito. Então é uma coisa que dá a entender que é um pouco lá tal dela, mas não, nada disso. É uma outra origem, semelhante à história do Grito, mas bem diferente. Mas o que a gente espera num filme de terror? As descobertas que vão ali sendo desvendadas por certos personagens. Isso acontece de uma forma que não fica muito clara, alguns personagens não têm peso, como eu acabei dizendo, e o grande protagonista ou a protagonista, ela simplesmente acaba entrando na onda desse sofrimento, né? Ela acaba sendo pegada por esse horror e pouco é desenvolvido sobre a origem dessa maldição. Ok, a gente sabe que essa maldição é passada para tal pessoa adiante, e isso é uma referência lá do Grito, mas os pontos fortes não aparecem aqui, e há momentos que eu fico pensando, será que é a casa que é amaldiçoada, ou será que realmente existe uma entidade ali dentro? Então, algumas coisas referentes à própria Kayako são mostradas, e quando a gente percebe que ela não está ali, isso é muito frustrante. E se você assistiu o filme e acha que o começo é tediante, é confuso e muito atrapalhado, como a narrativa ela é muito fragmentada, ela não tem uma linha reta, ela não tem uma conclusão, o meio e o final você acaba ali até desistindo, acreditem. É uma coisa que não é tensa, não há tensidade, o horror é pouco convincente e um suspense até que é instalado, mas há momentos que você não consegue descobrir de onde vem esse suspense, quem está causando esses horrores, e algumas coisas são lentas demais, trazendo até uns horrores que até se encaixam, mas não são tão concretos e sólidos. Alguns jumpscares são até meio desnecessários, não tinha necessidade de instalar eles, alguns CGI são bem cafajestes, raríssimas vezes dão certo,
E a montagem daquela atmosfera do terror, entre outros elementos, também acabam não decolando. Não há tanta tensidade, mas algumas vezes o tom acaba sendo elevado, tentando estruturar o filme. E a trilha sonora acaba ajudando também em certas ocasiões, acreditem. Fora isso, a conclusão desse filme é que o horror não tem um significativo lógico, você pouco descobre sobre a origem, não há uma investigação certeira do que está causando tudo isso. No começo há muitas referências de alguns filmes passados, mas depois parece que o diretor começa a jogar mistério, suspense, um horror não convincente, tratando a história em um simples ponto de interrogação. Afinal, o que está causando essas mortes? Bom, galera, você até entende, mas não aceita o tema, o trama central do filme, né? E eu não quero nem muito esticar o assunto. Bom, o roteiro ele é mal escrito, ele é desleixado e é muito truncado. E também ele é muito picotado, né? Muitas cenas começam a ser jogadas sem uma explicação lógica, sem uma finalidade para que depois o horror comece a entrar em cena, com certas cenas, mas não há um desenvolvimento no núcleo central da história. Então é um roteiro bagunçado, confuso e preguiçoso. Já o elenco, a Andrea Riseborough, ela está muito bem, ela até se esforça, mas o roteiro não parece desenvolver muito o trabalho sobre ela no filme. No começo dá a entender que ela vai ser ali a protagonista que vai desvendar os mistérios, e ela até começa a trazer um certo sentido e uma conclusão lógica dentro do filme. Mas como o núcleo central não tem um desenvolvimento, não há uma expansão sobre o seu horror, ela acaba sendo uma das vítimas e acaba perdendo todo aquele poder, né, daquele personagem que vai descobrir, vai desvendar e vai acabar com todo o seu horror. Já a personagem da Lin Shaye, ela transita o filme todo, dando a entender que ela vai dar algumas explicações para um arco melhor na história, para que a gente entenda esse horror que sempre aparece esses personagens, né? Falando da lenda urbana, da maldição, quem é o monstro, o horror, mas ela transita e não chega a lugar nenhum. Pouco ela apresenta sobre a história e fica também sem uma finalidade. Já o personagem do Damian Beach, ele também começa ali a entrar na história no começo, mas depois o roteiro acaba ali chutando o personagem e não dando muita atenção a ele. É um personagem que nem no final você consegue perceber que ele está no filme, né? É um personagem que entra para pontuar, mas no meio para o final pouco aparece, pouco tem desenvolvimento e fica também sem avaliação. Há outros personagens secundários, mas apenas para pontuar ali e preencher espaço no roteiro, que algumas vezes é necessário, mas outras não trazem muito sentido ao núcleo central da história. O filme é bastante implantado com personagens, né, coadjuvantes, bem secundários mesmo, que às vezes também não era muito necessário. O Grito tem um tom até razoável, uma trilha sonora muito bem usada, mas um roteiro muito truncado, uma narrativa fragmentada, desleixada e o núcleo central da história pouco criativo, trazendo um horror nada convincente. E eu não poderia dar outra nota, como 5.1. Pois é, galera, se vocês estão esperando ver um grande filme de terror para 2020, não é esse que você vai assistir. E não, galera, ele não vale o seu ingresso. Se você está esperando lá ir no cinema gastar o seu rico dinheirinho, não vai, eu não recomendo. Uma das coisas que mais me deixou irritadíssimo é a não presença da Kayako, né? A grande figura representativa do horror. Então, o nome Grito já dá que o filme não é o Grito, algumas referências, e a história não é nada criativa. Então é um filme que, se você já vê que a Kayako não vai estar no filme, imagine como que a história vai terminar. Tá uma merda! É isso, pessoal, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.